Olá, gente. Então, esse vídeo vai ter como tema, né, que foi solicitado, relações e relacionamentos em épocas de redes sociais, que eu já havia feito um texto sobre isso, adiantando um pouquinho o assunto, e sobre patologias também dão match, né, que é o que nos une as pessoas e que a gente pode nos unir tanto pela saúde quanto pela doença. São temas ousados para se falar em pequenos vídeos, né? O meu intuito não é falar num vídeo muito longo e cansativo, mas mesmo que fiquem coisas a se falar, eu posso de repente gravar outro vídeo em outro momento, tá? Mas eu vou tentar resumir e abordar esses temas de uma forma clara, de uma forma para o senso comum, para as pessoas que não são da área da saúde mental, para que possam entender. Então, começando, né, eu sempre brinco que a psicologia e as teorias da psicologia sobre o amor e sobre as relações, elas acabam com o amor, né, elas acabam com o amor romântico, é a maneira de dizer, mas por que que eu digo isso e por que que a gente até brinca desta forma entre os profissionais aí da área da saúde mental, né? Porque as teorias da psicologia e várias, né, elas nos dizem que a gente se liga às pessoas, a gente se vincula às pessoas, não apenas pelo externo, né? Então quem pensa assim do senso comum assim, é pelo rostinho bonito, é pelo corpinho bonito, não tem absolutamente nada a ver. Num primeiro momento até pode ser, mas o que nos vincula realmente às pessoas pode ser vínculos pela saúde ou vínculos pela doença. Né? Que nem a gente brinca assim, bom, pode ter né, um lugar com milhares de pessoas, não é por acaso que aquela vai conectar o olhar daquela pessoa e vai chamar a atenção. Você vai dizer, Lu, como a pessoa tem uma bola de cristal? São comunicações, né, que não são, que são percepções que muitas vezes podem até não passar pela nossa consciência, porque a gente nem conhece a pessoa, mas que acaba ligando, né? E à medida que a gente vai conhecendo a pessoa, o vínculo vai se tornando cada vez mais forte ou não, que é o que eu digo, dá match ou não. E eu brinco também que existe o DNA afetivo de cada um, né? O que que é o DNA afetivo de cada um? É o modo de afeto de cada pessoa, é o modo da questão interna de cada um, do mundo interno que a gente chama, que é o mundo das emoções, dos sentimentos, de como a pessoa aprendeu que são os vínculos, né? Porque a gente tem vínculos saudáveis e vínculos doentios, né? O que que seriam vínculos saudáveis? Vínculos saudáveis é que fazem ambas as pessoas crescerem, que fazem ambas as pessoas ficarem felizes na relação, se ajudarem mutuamente, terem empatia mutuamente. E os vínculos mais doentis e vínculos que eu digo que puxam para baixo, né? Assim que tem uma complementariedade, mas na doença, eles acabam adoecendo, eles acabam, muitas vezes, daí vocês vão dizer assim, Lu, mas como é que uma pessoa vai se vincular a outra que maltrata, a outra que... Vocês devem ouvir falar muito em relacionamentos abusivos, isso tá em todo lugar, né? Relações tóxicas, relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos abusivos nada mais são do que esse match entre as patologias, tá? E eu digo aqui patologias, todo mundo tem o seu núcleozinho saudável e tem o seu núcleozinho mais doente, tá? Todo mundo, ninguém é perfeito. Quem se acha perfeito pode ser relacionado a uma patologia, né? O se achar perfeito. Então, todas as pessoas têm suas qualidades e seus defeitos, têm o seu mundo interno que quer levar para frente, tem o seu mundo interno que joga no time contrário, né? Que a gente chama de autossabotagem, ou que a gente chama dos nossos núcleozinhos que são meio cegos e que querem, né, assim, que a gente não seja tão feliz, ou que a gente perpetue relações vinculares de mãe, de pais maltratantes, ou situações doentias, assim, da família de origem que a gente traz e que a gente tem nesse nosso DNA afetivo, né? Quando a gente começa a fazer um tratamento, quando a gente se trata ou quando a gente é tratado, e isso leva anos, né? Muitas vezes é infindável porque as coisas vão acontecendo. Então, muitas vezes a gente faz pausas na terapia e lá pelas tantas a gente fica muito bem um tempo e se atrapalha de novo na vida, mesmo se conhecendo os seus pontos bons, ruins, né? Seus pontos mais difíceis, seus pontos mais doentios e seus pontos mais saudáveis, tá? A questão é que a terapia, ela faz a gente ter uma clareza de quais são os nossos núcleos
né? Como é que é esse time interno que joga contra a gente e como é que é esse time interno que joga a favor da gente. E a gente vai nessa luta, né, de tentar domar esse time que joga contra a gente, que muitas vezes foi como a gente aprendeu a se relacionar ou como a gente acha familiar esses vínculos que não são saudáveis, tá? Então, eu não vou entrar em questões assim específicas de quais patologias são complementares, porque é como se fosse uma coisa meio de signo, né? Brincando aqui, mas sim, tem patologias e tem traços de personalidade que se complementam, tá? Então, a nossa personalidade, quanto mais saudável, mais traços a gente tem, né? Traços de diferentes tipos, né? Que eu não vou dar uma aula de psicopatologia e talvez quem não entende, né? Quem não é da área da saúde mental não vai entender que eu comece a falar nesses traços. Mas vamos pensar assim, ó, que a gente tem vários traços, tá? E a doença mesmo ocorre quando a gente fica fixo num traço, ou seja, num modo de funcionar. Então eu sou, né, assim, o que que é uma pessoa saudável emocionalmente? Tem momentos que se sente mais vulnerável, tem momentos que se sente mais triste, tem momentos que se sente mais alegre, né? Tem mais ou menos uma constância de humor, mas tem um modo de funcionar, né, assim, funcional, que nem eu digo, né? Se uma pessoa consegue trabalhar bem, que consegue se relacionar bem, que consegue ser afetiva com amigos, que consegue domar suas invejas, porque todo mundo tem as suas invejas, né? Mas quando a gente tem uma característica um pouco mais invejosa, isso a gente tem que olhar para si, sempre para ver se por que, né? Eu tô assim. Então, o ser humano é extremamente complexo. A gente, quando eu vejo algumas coisas no Instagram ou na internet, me incomodam muito. Atualmente, o que tem me incomodado muito? Mentores emocionais, ou seja, que não são da área da saúde, né? Então, da saúde mental. Então, pessoas que dão dicas de como se moldar a situações, tá? Esses dias eu acho que quem é mulher é bombardeada por esses algoritmos aí que o Instagram acaba pegando, né? Mulheres, uh, sei lá, tem de tudo, né? Assim, tem manual de como conquistar não sei quem, manual de chá de disso, chá daquilo, de sumiço, de presença. Primeiro que a gente tem que entender assim, ó, que quanto mais a gente tenta manipular as relações afetivas, menos saudável é, né? Porque as relações saudáveis, elas até podem demorar um tempo para se consolidar, mas elas são fáceis, né? Elas não requerem um sofrimento, elas não requerem uma carga emocional negativa, elas já vão fazendo bem desde o primeiro momento, né? Claro que a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai verificando quem é, e quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe quem vai dar esse match ou quem não vai. O problema é que muitas vezes ao longo da vida, por a gente passar por vários momentos diferentes, tem momentos que a gente está mais vulnerável, né? Por exemplo, momentos de crise. Então, momentos de crise que pode ser por diversos fatores, né? A perda de um emprego que gostava muito, a mudança de uma profissão, uma separação, perda dos pais, luto por alguma questão, mudança de cidade. Todas essas situações elas nos deixam mais vulneráveis. E nessas situações a gente tem que ter muito cuidado porque o nosso time que contra-ataca, ele tende a entrar em campo, tá? Então, eu diria, né, eu nunca vou me esquecer de uma frase que um terapeuta que eu admiro muito, né, há anos atrás me comentou, que ele disse: burro não se encosta em vaca. Tá? E não quer dizer a personalização que a gente dá para o burro e para a vaca, porque podia ser coelho não se encosta em sapo, podia ser tartaruga não se encosta sei lá, em cavalo, não importa o animal, né? Porque algumas pessoas podem pensar assim, ai, burro, vaca, né? Assim, pensamento mais concreto. Tá? O que isso quer dizer que burro não se encosta em vaca? Que não é por acaso. Tá? Muitas vezes aqueles casamentos assim de anos ou aquelas pessoas que não se separam, né? Elas podem não se separar ou pela saúde ou pela doença. Também outra questão, assim, que eu nunca me esqueci de diversos cursos, diversas questões que eu fui estudando, de livros, que casais, quanto mais doentes, mais difíceis de separar, né? Por quê?
porque não vivem um sem o outro, né? Essa frase, não viver um sem o outro, ela é linda do ponto de vista romântico, mas do ponto de vista da gente entender assim, bom, peraí, né? Assim, a que custo as pessoas estão vivendo juntas, né? Porque é lindo de ver casais que nunca vão se separar e que têm uma relação saudável. Agora, casais que nunca vão se separar e que têm uma relação completamente doentia, isso é completamente inadequado para a saúde mental de cada um, dos filhos, etc. E daí fica aquela questão, né? A gente não se separa por causa dos filhos? Não. Né? Ninguém deixa de separar por causa dos filhos. As pessoas não se separam porque elas têm conexões, né? Muitas vezes pela doença que não permitem que elas se separam e ficam aí retroalimentando, né? Esses times que jogam contra o nosso núcleo saudável. Tá? Então, isso são pontos, né, que quanto mais a gente trata, mais a gente tem clareza e mais a gente não quer dizer que a gente não vá ter esse núcleozinho que nos puxa para baixo, esse time do contra, mas que a gente vai conseguir entender e domar isso e buscar relações cada vez mais de saúde mental, mais saudáveis e que façam bem, né? Essa questão agora, linkando isso, né? Claro que tem muito assunto para falar sobre isso. Depois, se vocês tiverem curiosidades, podem me mandar direct perguntando mais dados sobre isso. Ou, de repente, até após gravar esse vídeo, eu posso pensar em várias coisas. Bom, eu poderia ter dito isso, aquilo, porque eu não fiz nenhum roteiro, eu tô batendo um papo aqui com vocês. Mas vinculando isso ao outro tema de relações e relacionamentos em épocas de redes sociais, que é isso que eu disse para vocês, assim, bom, tem fale comigo se você quer conquistar não sei quem, fale. Não existe fórmula, né, gente? E não existe submeter a isso, né? Uma coisa que eu acho brutalmente inadequada são esses jogos de conquista, né? Ou esses joguinhos que nem vou falar que são adolescentes, porque na verdade eu tenho muito carinho pelos adolescentes. Eu acho que os adolescentes são muito melhores do que a gente, e essa geração futura é muito melhor do que nós. E estão muito mais acostumados também com esta forma de se relacionar pelas redes sociais, porque eles nasceram nessa era digital. Então acho que eles têm muito menos dificuldade do que nós, ou do que pessoas da minha geração, né, que tiveram que aprender e que talvez até a própria pandemia trouxe uma necessidade da gente se relacionar por pelo menos 2 anos ou quase 2 anos, muito mais pelas redes sociais, né? A gente sabe que tem inúmeros vídeos que falam dos vícios que a gente pode ter nas relações sociais, nas relações da internet, nessas redes sociais, etc. E eu tenho várias críticas, sim, né? Tanto eu tô fazendo um vídeo aqui para vocês no Instagram. Eu frequento o Instagram, frequento. Eu posto fotos, adoro fotos, posto várias fotos, frequento. Mas eu tenho a crítica do que tudo isso emerge e do que isso pode suscitar, né? E essa crítica é importante, a gente não perder essa crítica. Então isso faz com que a gente tenha o bom uso ou o mau uso das redes sociais. E a gente tem visto no consultório muito sofrimento, gente. Eu não atendo só criança, eu atendo também adolescente, adulto jovem, muito sofrimento em relação aos relacionamentos e a forma, né, que essas redes sociais trazem de fantasias, de inadequações de vínculos, etc. Tá? Tanto que existe um dicionário, existem nomenclaturas, né, em inglês que, por exemplo, é o ghosting, que entra em contato, daqui a pouco some sem dar explicação, porque o outro pouco importa, né, o que importa é a si mesmo, é o que deixa no banco ali, daqui um pouco fica falando com outras pessoas e aquele fica no banco, e quando se sente saudade ou vontade de falar, entra em contato, né, a pessoa fica ali na pendura. O orbiting, que fica orbitando vários perfis e vendo tudo que as pessoas estão fazendo, né, o tempo inteiro. Isso pode ser até um jeito de se mostrar presente e dar aquele oi meio obscuro, né, assim que é, estou aqui, mas não falo contigo, né? E o quanto isso tudo confunde, né? Eu acho que os mais jovens, eles lidam muito mais facilmente com isso, né? Mas quanto eu ouço de pessoas, adultos jovens, assim, que ficam permanentemente viciadas em checar perfis, em verificar se fulano, beltrano ou ciclano viu os seus stories, ou a curtida, né? Ah, curtiu as minhas coisas. O que é o curtiu as minhas coisas, né, gente? Assim, quem curte alguém
tá dia a dia com essa pessoa. Quem curte alguém, tá querendo estar com essa pessoa, né? Então, essas falsas percepções que o mundo das redes sociais traz para as pessoas estão trazendo um adoecimento importante. Né? Essa questão mais narcisista, assim, de que eu tenho várias pessoas na mão, que eu manipulo como eu quero, que eu escolho como eu quero, né? Que cada vez mais fotos para chamar atenção e para se diferenciar desse bolo, porque é um bolo de pessoas, né? Que daqui a pouco você fica assim, bom, fica indiferenciado, né? Tanto faz o ciclaninho, o beltraninho, né? Eles estão tudo no mesmo nível. E as pessoas têm as suas diferenças peculiares muito lindas e muito importantes, né? Cada pessoa tem o seu jeitinho de funcionar, tem o seu jeitinho de ser, e essa questão individual tem se perdido nesse adoecimento do montante. Tá? Então, eu digo assim, não é por acaso que o ser humano está cada vez mais depressivo, ansioso, e a gente não pode botar tudo na conta da pandemia. Não é só da pandemia, é de todo o funcionamento doentio que, infelizmente, a sociedade vem desenvolvendo. Tá? E quanto mais a gente tiver crítica e quanto mais a gente tiver um posicionamento diferente, mais a gente consegue se defender disso e viver de uma forma mais saudável. Né? Não quer dizer que eu tenha que sair da rede social ou que eu não tenha que entrar, mas quer dizer que eu tenho que ter crítica, né? E que eu veja a distância. Bom, o que isso quer dizer? Ou como assim, né? Ou pessoas que prometem, né, assim, leia o manual tal, tem manuais que são best-sellers, né, e, né, assim, que são de chá, esses dias me comentaram um manual de chá de sumiço, que tem que sumir, que não sei o que, gente, isso é a loucura da loucura da loucura, por quê? Porque é na presença que as relações se fazem, né, é na ausência que elas se quebram, é na ausência que elas deixam de ter investimento afetivo, de libido, de vontade que dê certo. Então, se já começa que a pessoa tem que sumir para o outro sentir falta, já está inadequado, já está no time que joga contra. Né? Então, da gente poder pensar assim, ó, que sociedade é essa mais narcisista que eu tenho que me diferenciar pela maldade, ou por fazer o outro sentir mal, ou para fazer o outro, esses jogos de poderes, né? Assim, que são de relações que não são saudáveis. Né? Onde eu tenho que jogar, onde eu não posso ser quem eu sou e ter essa liberdade, que é essa liberdade gostosa de ser quem se é e relaxar, né? Assim, baixar a guarda, assim, isso que é o bom da relação afetiva. E que eu digo da relação afetiva não é só a relação amorosa, é da relação de amigos, de eu estar numa roda de amigos, eu não ter que precisar cuidar o que eu vou falar, o que eu não vou falar, o que é isso, o que é aquilo, né? Porque eu vou causar inveja. Não, né? Então, da gente poder, quanto mais saudável a gente é, mais a gente escolhe bem. Tá? Essa é a dica que eu quero deixar para vocês. Não quer dizer que, ao longo do caminho, mesmo nós sendo saudáveis, a gente não dê uma escorregadinha. Por quê? Porque a gente não é linear, né? A gente tem momentos de mais vulnerabilidade. E nesses momentos de mais vulnerabilidade, nós estamos mais sensíveis e a gente pode, né, encobrir em escolhas inadequadas, né? Que é aquilo que eu vejo alguns posts engraçados, né? Por exemplo, você já deve ter visto vários, mas quem nunca olhou para o passado e pensou, meu Deus, como é que eu fui gostar daquilo, né? Ou daquela pessoa, daquilo é muito, muito, acho, de denegrir as pessoas, porque as pessoas têm seu lado belo e seu lado difícil, né? A não ser que seja uma pessoa realmente que fique só no lado difícil, né? Que esteja realmente num lado bem mais patológico, crônico, né? Mas, que é isso, como é que eu fui gostar daquela pessoa, né? Claro, porque naquele momento existiam algumas vulnerabilidades, existiam algumas coisas que hoje não dava mais match, não liga, né? Não aciona. Por quê? Porque a pessoa tá com seu DNA afetivo ali bem forte, fortalecido. Então, a dica que eu vou dar é não deixar de sumir isso, não deixar daquilo, não tente entrar em jogos, assim, porque não é por aí. Invista em si, faça terapia, né? Eu sou chata com essa coisa de faça terapia, porque a terapia nos dá uma liberdade incrível, porque a gente descobre quem a gente é, a gente descobre o que nos liga nas pessoas, e a gente consegue gerenciar esse núcleozinho que nos
bota em complicações aí, tanto em relações de amizades, tanto em relações amorosas, em relações com empregos, etc. A gente pode escorregar, a gente pode dar uma caída, mas a gente consegue então retomar o eixo de quem a gente realmente é, tá? Eu teria inúmeras coisas para falar, né? Falta tempo para mim continuar aqui gravando, mas eu vou pensar em outras coisas que eu poderia ter falado e não falei, e eu vou pedir para que vocês me ajudem, que também mandem dicas do que vocês gostariam de eu ter abordado mais ou aprofundar, certo? Uma boa semana, um beijo a todos.